nascimento, ressurreição. Aí ele falou, não, é com você mesmo, vai lá. E aí eu falei, mas o Senhor tinha me dado uma outra palavra, né? Mas quando nós amamos o Senhor, nós precisamos procurar os propósitos deles na nossa vida. E aí eu falei, então o Senhor quer falar algo, o Senhor quer ministrar com a igreja. E aí eu queria dizer para você o seguinte: o Senhor tem uma palavra de Deus para nós. O Senhor preparou uma palavra, eu creio que Ele foi trabalhando ali no meu coração, mostrando algumas coisas, algumas direções. Talvez muitas coisas que você vai ouvir hoje, você vai falar assim, eu sabia que eu ia vir para o culto de Páscoa. Obrigado, irmão, pela água de coco. É brincadeira, irmão. Eu sabia que eu ia ir para o culto de Páscoa e eu ia ouvir isso. Então prepara o seu coração aí, que a terra esteja preparada, porque eu creio que a semente vai ser muito boa. Amém? Eu estava ouvindo o pastor André Fernandes, e ele falou uma frase, ele fala, né, direto essa frase, e eu gostei, e eu falei, eu vou começar a falar isso aí. E ele fala assim: Jesus, ainda bem que eu vim. E eu não sei se você pode falar isso também. Será que você pode falar? Diz assim: Jesus, ainda bem que eu vim. E eu dou graças a Deus que nós estamos criando uma cultura no nosso ministério de que as datas importantes, feriado emendado, algumas celebrações, elas são muito importantes para nós passearmos, sim ou não? 3, 4 dias de folga da empresa, opa, vou logo viajar, vou para a praia, vou para outro lugar, e muitos nem se importam em vir adorar o Senhor. Mas eu agradeço a Deus que nós estamos criando uma cultura de que quando tem algumas datas importantes, principalmente para Ele, nós estamos aqui celebrando a Deus, amém? Então ainda bem que eu vi, Jesus. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53. Nós vamos falar dele, vamos falar alguns assuntos aqui que o Senhor falou comigo. Isaías capítulo 53, a partir do versículo 5, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. A minha versão é King James, diz assim: mas de fato Ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos proporcionou a paz caiu todo sobre Ele, e mediante suas feridas nós fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andávamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda e na presença dos seus tosquiadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio do julgamento tirano, ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes. Por causa dos erros do seu povo, ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte. Embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, foi do propósito de Yahvé torturá-lo e fez-lhe passar por toda a dor. E embora o Senhor tenha o feito como oferta pelo pecado da humanidade, Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então nós começamos a ler esses versículos aqui a partir do 5. A princípio parece ser um versículo de tristeza,
de derrota, né? E começa, e ele foi torturado, ele foi pisado ali, ele foi chicoteado, e aí nós vamos arrastando, né, essa narrativa, e algo que nos chama a atenção, o que nós precisamos refletir, é que está falando do nosso Senhor, está querendo nos trazer à memória aquilo que o Senhor fez por nós, não que está jogando na nossa cara, mas nós precisamos entender que se hoje nós estamos aqui, é porque alguém pagou um preço muito alto para que isso acontecesse. Eu estava vendo uma fala de Agostinho, ele disse que Platão, Teófilo, muitos teólogos, né, estudiosos, eles vieram com muitas palavras impactantes, com muitas frases de impacto, mas nenhum deles conseguiu chegar aos pés daquele que diz: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então nós sabemos, né, que a mensagem da Páscoa, eu sei que eu não estou pregando para criança, mas não tem nada a ver com o coelhinho e nem com o ovo da Páscoa. Muitos trazem em sua mente esses pensamentos, é só mais um dia para celebrar. Outros saem fazendo de tudo sem nem saber o porquê, mas a Bíblia diz que tem um porquê, e hoje nós celebramos esse porquê, na sexta-feira, já na quinta, né, irmãos? Porque quando nós vamos ler, a Bíblia já começa contando a narrativa da história de Jesus na Semana Santa, já na quinta-feira, que a Bíblia diz que ele é espremido ali no local de espremer azeite, aí depois ele sobe ao Getsêmani, ele vai orar, ele vai clamar ao Senhor, e nós sabemos, assim como nós acabamos de ler, a Bíblia diz que todas as culpas eram para ser depositadas sobre nós. Jesus foi ferido de Deus, ele foi oprimido pelo Senhor, como diz a palavra, o castigo que hoje nos traz a paz, estava sobre ele. Tem pessoa que fala: meu Deus, parece que eu não tenho um dia de paz, mas nós temos paz, amém, irmãos? A paz que excede todo entendimento, e a Bíblia diz que por causa de tudo que ele passou, hoje nós temos paz com Deus. Nós éramos como a Bíblia falou, nós éramos como ovelhas desgarradas, cada um tomava a sua própria decisão, vivia como queria, fazia todo tipo de coisa, e muitas vezes achavam que estavam certos. E aí a Bíblia vai nos ensinar que precisou vir um cordeiro, precisou vir um, para que através dele nós pudéssemos ser encontrados. E nós sabemos que tem a parábola da ovelha, né? O Senhor deixou as 99 e foi atrás daquela que estava perdida. E algo que me chama a atenção é que essa parábola, ela não faz tanto sentido muitas vezes na nossa vida, não quando ela só passa a fazer muito sentido quando nós entendemos que nós éramos aquela ovelha que estava perdida. E o Senhor, Ele se disponibilizou a ir nos procurar. E aí hoje o Senhor nos trouxe aqui para a gente lembrar onde é que nós estávamos. Aonde estava você há um tempo atrás? Seus pensamentos com sua vida, a sua correria, os seus alvos, né? Nós costumamos dizer muito isso, os seus alvos, os seus objetivos, você estava focado. E aí o Senhor nos trouxe hoje para nos lembrar, o castigo que nos traz a paz estava lá sobre ele, pelas pisaduras dele. Hoje nós podemos dizer que nós somos sarados, né? Semana passada tivemos testemunho da irmã, né? Maravilhoso aqui, que o Senhor a curou em nome de Jesus. Mas foi por causa de quê? Perdão, foi por causa de quem? E hoje é por causa dele que nós estamos aqui, né? Então a Bíblia, ela vai nos dizer que ele foi maltratado, pisoteado, ali ele sofreu, ali ele foi torturado. E aí
anotei algumas coisas aqui. Eu vou ter que correr. Não estou nem em forma para correr, irmãos, mas eu vou ter que correr aqui. Então, eu anotei algumas coisas, e para que nós possamos refletir hoje. Hoje é uma noite de reflexão. A Bíblia vai dizer que Jesus, Ele começa a ensinar, Ele vai trazendo sinais para os seus discípulos a respeito de sua morte e da sua ressurreição. E aí a Bíblia vai nos contar que Ele sobe ao Getsêmani, e no Getsêmani Ele vai orar primeiramente por si mesmo, e Ele fala: Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice de sofrimento, afasta. E ali naquele momento, momento de muita angústia, de muita dor, mas Ele responde: contudo, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. O querer do Senhor é muito melhor do que o meu, a tua vontade é muito melhor do que a minha. Antes do culto ainda estava conversando com o irmão, eu falei: tem umas propostas de emprego lá, e aí estão querendo mexer nos horários lá. Ele falou: e aí, irmão? Eu falei: e aí que talvez eu vou ter que renunciar ao emprego, porque a vontade dele é muito melhor do que a minha. É aquele que cuidou de mim nos momentos mais difíceis da minha vida. E aí, logo hoje, o Senhor me permitiu conversar com o irmão a respeito de um assunto sobre renúncia, sobre me lembrar aquilo que Ele já fez por mim, e aí eu olhar para a minha vida e dizer: o que eu estou fazendo da minha vida por Ele. E aí, irmãos, não tem como eu não me emocionar, porque eu me converti numa mensagem dessa. O irmão começou a explicar, e ele falou, e aí ele foi no Getsêmani, orou pela primeira vez, e falou: Senhor, se possível for, afasta. Aí ele orou pela segunda vez, ele falou: Senhor, se for possível, afasta. Quando você quer muito algo, você pede uma vez só ou não? Você pede algumas vezes. Então eu ouso dizer para você que Jesus, Ele estava querendo dar uma escapadinha. Aí você fala: irmão, o que é isso? Ele estava, porque a Bíblia diz que Ele vai 3 vezes orar. A vontade de Jesus era se livrar do cálice de sofrimento, mas Jesus sabia que o que estava em jogo ali não era a vontade dele, mas a vontade do Pai dele. Jesus olha, aí nós voltamos ao versículo que nós lemos. Jesus olha, e eu acredito que Ele fala: Senhor, eu estou aqui cumprindo o propósito, vivendo a minha vida em santidade, não pequei. E aí eu acredito que Ele fala: afasta de mim esse cálice de sofrimento. Mas eu acredito que Ele, como cordeiro, como a Bíblia diz, acredito que Ele olha a humanidade, e aí Ele vê o Lucas andando para um lado, aí Ele vê a irmã Aline andando para o outro, aí vê o Ceará, né? Esse Ceará, isso é uma benção. O Ceará andando para o outro, aí começa a olhar os irmãos, cada um para um lado, e aí Jesus fala: se eu não fizer algo para reunir de novo essas ovelhas, continuarão como ovelhas desgarradas, como sem pastor. Então é necessário, e eu e você, a gente precisa entender, existem coisas na nossa vida que é muito boa, mas existem outras que é necessário nós fazermos. É necessário nós nos posicionarmos ali aonde o Senhor quer. Então Jesus, Ele ora, Ele fala: Senhor, a minha vontade é passar sem tomar este cálice, mas se a tua vontade é que eu passe, então que a tua vontade seja estabelecida sobre a nossa vida. E eu fico pensando, hoje em dia muitas pessoas preferem animais do que ter filhos. Sim ou não? Sim ou não? Não, animal. Por que, irmãos? Porque animal é carinhoso. Sim ou não? Animal não discute. Animal não discorda. Não vai falar assim: eu não quero. E aí às vezes nós passamos a transmitir muito mais amor, muito mais carinho para animais do que para pessoas. Não que esteja errado o teu animalzinho,
mas às vezes nós estamos trocando valores. E aí Jesus ele olha, ele fala, não são simplesmente, não é animais, são vidas, são pessoas. E aí ele pega o cálice de sofrimento e ele fala, se é para tomar, então eu tomarei esse cálice. E aí a Bíblia diz que ele se entrega. E algo que eu acho interessante é que quando chegam procurando por Jesus, chegam procurando um popstar. Cadê ele? Cadê ele? E aí Jesus fala, vocês estão procurando quem? Aí eles falam, Jesus do Nazareno. Ele fala, sou eu. E aí nós sabemos que ele se entrega por amor. E algo que me chama a atenção é que o que segura Jesus na cruz não é os pregos, mas o que segura Jesus naquela cruz é o amor que ele tem por mim e por você. Ele poderia ter milhares de argumentos, chega diante de Pilatos, Pai, eu posso te salvar, fala alguma coisa. Ele fala, toda a autoridade que você tem, quem te deu foi o meu Pai. Não há argumentos, há um propósito a ser cumprido. Judas começa a arrancar o cabelo e falar, eu estou arrependido do que eu fiz. E a Bíblia diz que ele vai lá e tira a sua própria vida. E nós precisamos trazer para nós que arrependimento não é peso na consciência, meus irmãos. E Judas começa a ter um peso na consciência, sabe, uma preocupação muito grande. E eu fico imaginando se ele tivesse se arrependido, falado assim, pisei na bola, pequei contra o Senhor, eu vou lá e vou pedir perdão aos pés da cruz, e vamos ver o que acontece. Eu fico imaginando o que Jesus faria. Olharia para ele, né, e falaria assim, você merece morrer enforcado. Não, né, querido? Jesus olharia e falaria para ele assim, como falou quando ele beijou, amigo, você está perdoado. E é o que acontece muito hoje em dia. Às vezes nós erramos, às vezes nós pisamos na bola, e ao invés de nós nos arrependermos, nós temos peso na consciência, e aí nós falamos, é melhor eu não ir para a igreja, porque eu estou pisando, ou eu pisei na bola. O arrependimento vai nos aproximar do Senhor. Estou falando, é noite de reflexão. Então Judas vai lá, tira a sua vida. Nisso Pedro já havia negado o Senhor por 3 vezes. Daí eu fui lá estudar, por quantas horas mais ou menos Jesus ele suportou ali sendo chicoteado, apanhando. Dizem que por volta de 6 a 8 horas mais ou menos. Hoje em dia um homem consegue aguentar ali um espancamento ali de uns caras fracos, de 32 a 46 minutos. E a Bíblia diz que Jesus ele passa por aproximadamente 6 horas sendo espancado, sendo torturado. Poderia ter argumentos, poderia se levantar e dizer, acabou tudo, vai, que morra todo mundo. Mas como uma ovelha muda ele foi até o matador, como um cordeiro ele foi até os seus tosqueadores, e nada ele disse. A Bíblia vai dizer que já lá no momento da crucificação, já não tendo mais muito o que sofrer, pegam uma lança e furam ele, né? Aproximadamente aqui assim, e sai um pouco de sangue com um pouco de água, e ali morreu o nosso Senhor. Ele dá um brado, né, de vitória, Eli, Eli, lama sabachthani. Então ele dá um brado e ali ele se entrega, ele entrega a sua alma. E aí nós sabemos que então hoje nós íamos ouvir uma história de derrota. A Bíblia diz que José de Arimateia fala, morreu, né? Morreu.
fazer alguma coisinha para ser lembrado, vai. Posso levar o corpo dele, enrolar? Pode. Antes alguém vem e coloca uma coroa de espinhos, né, ainda antes sobre ele. Aí falaram assim, ele não dizia que era o rei dos judeus? E aí alguém, sentindo-se afrontado, diz, não, pode tirar a coroa de espinho dele. Não, ele vai assim. Escrevem lá no túmulo dele, Jesus, rei dos judeus, porque ele se dizia ser. E aí alguém fala, não, pode apagar. Ele fala, não, que escrevi. Mal sabiam que dali sairia uma grande história de amor. E aí, irmãos, eu estou correndo muito, porque o horário já avançou. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus ele está ali, né, no sepulcro, na sexta-feira, né, que a gente fala sexta-feira santa. Aí muitos não comeram carne, né, irmãos? Tem até um rapaz lá da empresa lá que eu dei risada com ele. Ele falou assim, falou assim, o irmão não fala muito, né? Mas fica observando. Eu falei, eu observo bastante. Eu procuro usar nas horas certas aquilo que eu observo. E aí ele falou, você não fala muito, né? Eu falei, não. Eu falei, sexta-feira é dia de comer peixe. Aí o outro falou, nós vamos pegar 4 dias de folga. 4 dias de folga, eu vou passar lá, pegar um peixe, umas geladas. Eu falei, rapaz, não vai comer carne porque é pecado, mas vai entornar, não estou entendendo. E aí nós vemos que ainda nos dias de hoje, ainda tem ovelhas desgarradas como ovelhas sem pastor. E nós, assim como nós somos salvos pelo Senhor, nós temos o encargo de orientar as pessoas também. O pecado não está nas coisas, mas está nas pessoas, nas intenções e nas atitudes. As pessoas, eles tinham por direito, ou eles aceitavam a pregação de Jesus, ou eles matavam Jesus. Eles acharam muito mais fácil fazer o que? Não, vamos matar Jesus. Mas assim como o pastor falou, quando uma semente ela cai no chão e ela morre, e ela é uma semente boa, ela dá muitos frutos. E Jesus, como uma semente boa, ele se entregou. A Bíblia diz que ele morreu, está lá na sexta-feira, lá dentro do sepulcro, no sábado. Os guardas estão lá em volta, tomando conta do corpo do Senhor. Eu vou ser sincero para vocês, irmãos. Depois que alguém da minha família ou não falece, eu nunca mais vou lá no túmulo. Nossa, que falta de respeito. Eu tive muitas oportunidades enquanto ela estava aqui. Agora eu sei que ela já não está mais lá. Por que guardar o corpo de Jesus? Mas a Bíblia diz que haviam guardas ali tomando conta do corpo de Jesus para ninguém roubar. E aí eu queria contar. Aí você fala, nossa, só contou história triste, né? E aí vamos lá abrir nossa Bíblia lá. Livro de Mateus. Glória a Deus. Mateus capítulo 28. Glória a Deus. Abre aí sua Bíblia, diz assim. Perdão. Mateus capítulo 28, verso 1 diz: tendo passado o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram visitar o túmulo de Jesus. E eis que aconteceu um forte terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao túmulo, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. O anjo tinha um aspecto de um relâmpago e suas vestes eram alvas como a neve.
os guardas foram tomados de grande pavor e ficaram paralisados de medo, como mortos. Contudo, o anjo dirigiu-se às mulheres e lhes anunciou: não temais vós, sei que vieste ver a Jesus que foi crucificado, mas aqui ele não está, foi ressuscitado, como havia dito. Vinde e vede vós onde ele jazia. E aí é que nós anunciamos a grande história de amor, porque Jesus, ele passou na terra, ele viveu na terra dos viventes, e ele dizia: é necessário que eu vá, para que venha o Consolador, é necessário que vós tenham um que vai morar dentro de vós. E aí, como nós acabamos de ler, a Bíblia diz que Maria Madalena e a outra Maria chegaram no domingo, próximo ao túmulo. Vamos lá visitar o túmulo de Jesus. E quando elas chegam perto, vê um barulho como um terremoto. Um anjo senta sobre, louvado seja Deus, o anjo senta sobre a pedra e pergunta: está procurando quem? Em algumas Bíblias vão dizer: porque procura entre os mortos aquele que está vivo. Por que está procurando entre os mortos aquele que já ressuscitou? E é isso que nós precisamos ter do nosso Senhor. Hoje nós não celebramos o coelho, não celebramos o chocolate, nós celebramos a ressurreição de Cristo, porque nós sabemos que Ele foi ferido de Deus e oprimido. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas pisaduras dEle nós somos sarados. E hoje nós celebramos não um Senhor que morreu, mas um Senhor que já ressuscitou, um Senhor que vive para todo o sempre. E é a Ele que nós celebramos. Eu queria que a banda já subisse, para mim não me perder no horário. Então Maria Madalena e a outra Maria começam a olhar. Talvez eu fique imaginando elas olhando para dentro do túmulo e pensando: será que roubaram o corpo dele? Será que não levaram? Será que não quiseram fazer outras coisas? Eu fico imaginando elas olhando para os soldados, e os soldados paralisados como mortos. A Bíblia diz que eles ficam paralisados como mortos, tamanho o espanto que eles tiveram. E algo que me chama a atenção, aleluia, é que no livro de Marcos, eu vou ler aqui para poder adiantar um pouco. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 19, diz assim, irmãos: então nós sabemos que elas chegam lá para encontrar Jesus, Jesus não está, fala: não, Jesus ele já ressuscitou, glória ao Senhor. Mas em Marcos 19 diz assim: concluído, depois de lhes ter orientado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então nós temos essa narrativa também. Jesus ele passou pelo Getsemane, sofreu, foi entregue, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Agora ele precisa continuar cumprindo aquilo que ele falou, e o próximo passo era voltar para a casa do Pai. E algo que me chama a atenção é que a Bíblia diz que Jesus ele foi elevado aos céus e sentou-se à direita de Deus Pai. Foi isso que nós lemos? Sim ou não? Mas a Bíblia ela vai nos dizer, eu até marquei para não me perder, lá no livro de 1 Coríntios 15, 50, é que lá no céu não pode entrar nem carne nem sangue.
Sim ou não? Não entra nem carne e nem sangue. Mas Jesus ressuscitou. E Ele foi elevado ao céu com o seu corpo em carne. E aí eu fico imaginando, sabe o que, querido? Os anjos lá no céu, aguardando o terceiro dia. Opa, Ele vai ressuscitar. Ele falou que vai ressuscitar. E Ele falou que vai vir para cá de novo. Então vamos olhar se Ele vai conseguir entrar. Porque não pode entrar carne nem sangue. E a Bíblia nos diz que Jesus hoje está sentado ao lado direito de Deus Pai. Imagina o espanto dos anjos. Opa, aquele que confundiu até a morte, aquele que todos acharam que já estava entregue, que acabou, aquele que Satanás pensou: vou oprimir ele, vou levá-lo, entre aspas, né? Vou usar de artimanhas para ele ser crucificado, vai ter uma morte ali, como que cometeu um crime hediondo. Vamos levar ele para essa morte, e assim nós o derrotaremos. No livro de Coríntios diz: nem carne nem sangue pode subir. E no livro de Marcos diz: Ele já está lá, assentado de Deus Pai Todo-Poderoso. E aí a reflexão que fica para nós nessa noite é a seguinte: Jesus passou por tudo isso, Ele sofreu, pagou o preço, a morte de cruz. Ele se dispôs, o amor o segurou na cruz. A morte não pôde vencer o amor dele. Ele fez tudo isso por amor a mim e por amor a você. O que eu e você nós temos feito da nossa vida para retribuir esse amor? Eu não estou nem dizendo o que você tem feito para Deus. Não estou falando isso. Eu estou falando o que você tem feito da sua vida. Quais são os valores que você tem trazido para dentro de você? Os princípios, o castigo que nos traz a paz já estava sobre ele. Hoje nós podemos celebrar a vida porque ele se entregou. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Aleluia. Isso, coloque-se de pé. Eu queria que você fechasse seus olhos um momento. Glória a Deus. Feche seus olhos um momento, querido. Aleluia. Momento de reflexão. Eu gostaria que você, com os seus olhos fechados, o Senhor começou dizendo que Ele foi ferido, oprimido. Ele disse que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas pisaduras nós somos completamente sarados. Estávamos como ovelhas desgarradas. A Bíblia diz que por um só homem, o pecado entrou no mundo. Mas também por um só homem, o pecado saiu do mundo. O que teve poder de segurar Jesus na cruz, o poder esse foi os cravos, o poder esse foi o pecado, o poder esse, aleluia, foi não ter forças. Não, o que segurou Jesus naquela cruz foi o amor que Ele tem por mim e por você. Os irmãos vão ministrar louvor. Aleluia.